taurinos, oi taurinas! Hoje é o dia de vocês de touro. Lembrando que é uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Então pegue, portanto, só aquilo que fizer sentido para vocês, tá bom? E o que não fizer sentido, solta para o universo. Essa mensagem vai fazer sentido para quem tiver Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter em touro, tá bom? Vamos lá, vamos ver qual é a mensagem que temos para vocês. Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhuma informação. Também não se esqueça, por favor, de curtir, comentar e compartilhar com algum amigo taurino, taurina, que vai poder fazer sentido essa mensagem, tá bom? Vamos lá, então. Vamos ver com a espiritualidade através do tarô. Hoje eu estou usando esse momento, né, dessa leva de signos. Eu vou estar utilizando o Greenwich Tarô e para mensagem conselho, né, carta conselho, vai ser o dos elementais. É isso, vamos lá. Peço licença aos guardiões de cada um que estiver envolvido nessa mensagem. Peço ajuda e discernimento dos senhores e das senhoras do outro lado, para que venha a mensagem que precisa vir para os taurinos e taurinas aí de plantão. Espiritualidade, qual é a mensagem que vocês querem passar pro pessoal do signo de touro? Touro, Vênus, Ascendente, Júpiter. Eu falei Vênus? Não. Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Gente, eu tô falando errado, eu acho. Não tá certo, Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Gente, memória de centavos. Enfim, vamos lá. Mensagem para touro, por favor. Já pulou. Temos a carta do carro. Rainha de espadas. E a carta da justiça. Interessante. Qual é o assunto dessas três cartas? O Rei de Copas. Vamos lá. Vou botar em várias situações, porque como eu disse antes, no começo, né? Uma tiragem geral. Se você tá querendo escolher um caminho, você tá entre duas opções, como se você estivesse numa encruzilhada, né? Duas opções pode ser você tá escolhendo entre duas pessoas para engatar um romance mais sério, um namoro, enfim. Você tá tendo que escolher entre dois empregos, talvez você tá no emprego e tá querendo um outro emprego. Você tá pensando em sair de uma casa e ir para uma outra, trocar de estado. Às vezes você tá numa profissão, mas está pensando em fazer uma outra coisa que não é da área. Então aqui eu vejo o pessoal de touro em uma encruzilhada, vendo qual caminho tomar. E aqui tá te pedindo, com essa rainha de ouros, para você ter uma certa frieza, né? Você tem que podar, você tem que pensar, ver os prós e os contras para fazer essa mudança, fazer essa escolha, na verdade. Porque se você não ponderar, se você não perceber com esse olhar, vendo a situação de fora, você pode acabar deixando os seus sentimentos falarem mais alto e, dependendo da situação, os sentimentos eles podem
atrapalhar, sabe? Atrapalhar a escolha, atrapalhar a possibilidade de um caminho que seja realmente bom para você. Entendi. Me fala mais sobre essa situação, por favor. 8 de espadas. Aqui talvez você esteja com medo de fazer essa mudança, de fazer essa escolha, de tomar esse caminho. Talvez é um caminho que você já está fazendo. Você pode estar falando assim, não, Nath, eu já escolhi esse caminho. Eu já estou nele, eu já estou caminhando nele, mas eu tenho medo. Eu não sei se eu sou capaz. Porque aqui se você vê no 8 de espadas, ela consegue sair, né? Tipo, ela pode fazer ali uma movimentação para conseguir se soltar e sair dessa situação. Só que o fato dela, né, da situação aqui no caso da carta, ela está vendada e ela não tirar essa venda e ela não lutar para sair dessa situação, ela vai continuar presa. E por ser um signo de espadas, fala muito dessa parte mental. Então é o que pensa, você se trava, você freia. Tem algo muito interessante que os meus guardiões falam muito para mim e para o meu esposo, que é cuidado para não botar o pé no freio. Por exemplo, eles te dão um caminho, eles te dão a opção, eles te guiam. E aí você vai lá, você escolhe, você faz, vai atrás, né? Porque eles não podem fazer tudo por você, na verdade nem devem, porque a vida é sua, os caminhos são seus. E aí tá tudo começando a ocorrer, né? Porque aqui, essa carta do carro tá me falando aqui também uma situação em que, tipo, cara, vambora, é isso, vamos fazer, tá acontecendo, vou viver isso, tô tendo a frieza para fazer a movimentação, tá começando a ter resultados bons. Só que em algum momento tudo acontece, tudo começa a acontecer, talvez muito rápido, ou você não estava esperando que acontecesse, porque também pode estar acontecendo aqui com alguns taurinos, taurinas, de, cara, eu queria que isso acontecesse, tá acontecendo, ai que medo, será que eu consigo? Será que eu posso? É o desconforto das coisas realmente estarem rolando. E isso é normal, isso acontece. O que você não pode permitir é pisar o pé no freio. E quando eu digo pisar o pé no freio, é se travar. É pensar, será que realmente eu consigo? Será que realmente eu posso? Será que realmente eu sou merecedor, merecedora disso? Sabe? E aqui tá te pedindo para você calma. Pensa. Porque se não fosse para acontecer, não estaria acontecendo. E eu sei que isso é muito óbvio, mas às vezes a gente não pensa dessa forma, a gente fica tanto dentro da nossa mente, e a nossa mente ela é maravilhosa, mas também ela pode ser uma baita de uma prisão, se a gente permitir. E aí você acaba, eu não digo perdendo, mas não aproveitando esse momento tão bom que você está passando, que você vai passar. Às vezes também você está pensando em fazer essas movimentações, ainda não fez, mas está com medo de dar errado. Ou está com medo de dar certo, eu também estou vendo isso. O medo de dar certo, o medo de conseguir, o medo de chegar lá, o medo de olhar para a situação e falar, caraca, eu consegui. E é esse medo da conclusão, sabe? Interessante, né, taurinos? Talvez aí olhar para essa parte do merecimento, do merecer. Eu mereço isso. Se isso está acontecendo na minha vida, é porque eu mereço. Eu fiz por onde. Nada nessa vida acontece de mão beijada, nada mesmo. Mas o que para os nossos taurinos e taurinas, por favor? Pulou o eremita. O eremita? O eremita não, gente. Fugiu da minha cabeça. Calma que eu vou lembrar. Ai, gente. É o Papa, né? Mas não é o Papa. Pode ser chamado de Papa e o outro nome que eu esqueci completamente. Meu Deus. Já tô esquecida.
e o Rei de Paus. Aqui, se for uma situação de... Tá, entendi. Alguns podem estar com medo porque talvez vai deixar uma situação para trás. Aqui no fundo de deck veio o Rei, o 5 de ouros. Você pode deixar um contexto para trás. Às vezes a gente quer levar pessoas com a gente, né? Às vezes a gente quer levar a família, mas a família de sangue, ela não tá no mesmo caminho. Ela não tá fazendo as mesmas escolhas. Às vezes a sua família tá escolhendo outras coisas e você quer escolher outras, e aí não dá para levar. Até mesmo porque o caminho é seu, a vida é sua. E esse medo, provavelmente, esse medo aqui de agir, de seguir em frente, de saber que você merece, é porque talvez você vai estar deixando o contexto para trás, por exemplo. Você vai sair do país, né? É um exemplo. Você teve uma oportunidade de trabalhar fora ou de morar fora, e isso vai ser incrível para você, incrível mesmo. Só que uma parte sua fica se culpando por deixar um contexto para trás. E esse contexto é um contexto que realmente precisa ser deixado para trás. Às vezes pode não ser família de sangue, mas sabe a família que a gente encontra e faz durante a nossa vida? Às vezes você precisa se afastar fisicamente dessas pessoas para esse caminho que vem nessa energia do carro, da rainha de espadas e da justiça acontecer. Então, você acaba precisando fazer essa escolha, e fazer essa escolha dói, né? É difícil. Mas, quando você escolhe fazer essa movimentação, porque você sabe que é o melhor para você, você sabe que, cara, eu preciso viver isso, eu tenho que viver isso, é algo que eu sempre quis. Você aqui com a carta do... Vou falar do Papa, mas também tem outro nome. Enfim, e do Rei de Paus, você consegue fazer isso dar muito certo, porque seja lá o que for, você sabe o que você quer. Se for numa área de profissional, carreira, você já sabe como fazer isso acontecer ou entende esse contexto. Por exemplo, se você vai trocar de empresa, talvez ganhar mais, ou que seja, você precisa, sei lá, se mudar, apesar que hoje em dia tem muito home office, né? Mas às vezes é uma empresa que você precisa se mudar para aquela região, para aquele local, você vai ganhar mais, mas mesmo assim você vai acabar ficando afastado, sabe? Você vai ficar acabando afastado desse contexto, dessa família, enfim, dessas pessoas, dessa situação. Mas você sabe o que você está fazendo. Você sabe que você precisa agir, você sabe que você tem um conhecimento, você sabe que... E se você não tiver, você está preparado ou preparada para estudar, você está preparado e preparada para se especializar, sabe? Para agir, para fazer o que precisa ser feito. Muito bom. Eu sei que coisas novas dão medo, Touro, eu entendo. Mas é que é quase como se você não pudesse escolher, porque o carro, a carta do carro, essa força do cavalo também, né? Eu vejo o carro, os cavalos junto com a carruagem correndo muito, ou seja, é uma situação que ela vai acontecer, que vai existir, meio que você querendo ou não. Apesar que você quer, só é o medo de estar, sei lá, uma parte de não merecer, não sentir merecedor, e outra parte de deixar uma família para trás, um contexto para trás, um local para trás. Às vezes pode não ser a família, mas é um local que você sente que é familiar, que te dá boas lembranças, sabe? Vamos lá. Mais o quê?
para touro. Rei, bastante rei, né? Teve o rei de copas, o rei de paus e agora o rei de espadas e 6 de espadas, exatamente. Mais uma carta, por gentileza. Não? Acho que não pegou na câmera. 4 de copas. Então, o que acontece aqui? Você precisa fazer essa travessia. Você lembra que eu acabei de falar que você não tem meio que uma escolha? Você vai viver isso? Você precisa fazer essa travessia, você precisa fazer essa escolha. Talvez apareça uma pessoa para te ajudar nisso, talvez esse emprego, essa possibilidade. Aqui tem muita energia masculina, então talvez seja um homem. E quando eu digo homem, é homem encarnado, tá? Não tô falando de guardião, não. Eu tô falando de alguém que tem uma certa, ou um certo poder, pode ser o chefe, pode ser talvez um amigo que a vida tá dando certo, te deu abriu um caminho para você, te chamou para fazer alguma coisa, ou alguém que te falou que tem essa possibilidade aqui, é um homem, tem essa energia masculina de ação muito forte, e essa pessoa ela te convida, essa pessoa ela te mostra, essa pessoa te dá a oportunidade de fazer essa mudança, essa escolha de caminho aqui. E aí, touro, aqui com 4 de copas, você tem que não deixar essa oportunidade passar. E se você não deixar essa oportunidade passar, você viver essa oportunidade, fique bem. No caso, eu sei que é meio estranho falar, mas fique feliz, é o que está dizendo assim. Fique feliz com essa escolha, fique feliz com essa ação, fique feliz por estar se escolhendo, fique feliz por ter essa oportunidade, porque é uma baita oportunidade para você. Não fique vivendo isso e pensando no que aonde você estava, sabe? No contexto que você estava antes. Não faça isso com você. Porque você às vezes perde a oportunidade de viver algo incrível, de conhecer pessoas novas, situações novas, aprender coisas novas, porque apesar de você estar no presente e futuro, você está com a cabeça no passado, você está com a cabeça no que não deu certo, você está com a cabeça no que não viveu. E não foca nisso, foca no que você está vivendo, no que você está vendo, no que você está sentindo, nas pessoas que você está conhecendo, na pessoa que você está se transformando. Porque senão, às vezes, se você não vive completamente a situação, o contexto, e aí acaba ficando tudo meio sem graça, sabe? Meio que, não fede nem cheira. É nesse sentido. Bem, vamos ver uma carta de conselho com os nossos amados elementais. Elementais, por favor, uma carta conselho para os taurinos, para as taurinas que vão ver esse vídeo, que estão nessa situação, nesse contexto apresentado aqui nas cartas, por favor. Deixa eu embaralhar uma vez. Uma carta conselho, por favor, elementais para touro. Essa daqui não. Tá. Caiu 2 cartas. Respiração. Respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Perceba mente, corpo e espírito em harmonia. Aqui também está te pedindo para meditar mais. Meditação é muito bom porque ela cala a mente. Você lembra que acabamos de falar sobre uma mente estar muito agitada, pensando muito, vendo se realmente merece ou não, se julgando, enfim, não dando espaço para ter
o raciocínio lógico, aqui tá pedindo, se eu ouvir barulho de cachorro, meus cachorros estão latindo, deve estar passando algum cachorrinho na rua. Tá te pedindo para você meditar mais, para você ter mais essa conexão com a sua mente e esse processo de meditação vai permitir que a sua mente ela fique mais calma para você conseguir tomar as decisões de forma mais acertada e não tão na emoção, que é o que foi falado no começo, né? Viagem. É momento de ampliar suas vivências e sair da rotina. Programe uma saída, um passeio especial. Isso é algo que eu também estou aprendendo e vou compartilhar com vocês, Touro. Às vezes a gente se força muito a trabalhar, a mostrar trabalho e tem que fazer, até mesmo pela sociedade que a gente vive, mas não se esqueça que é no descanso que a sua mente ela tem ideias. Quando você descansa, quando você se permite respirar e descansar, é quando a sua mente ela consegue dar esse espaçamento, essa liberação de pensamentos e de outras coisas que estavam meio que ali acumuladas no armazenamento do cérebro, e aí dá espaço para coisas novas, dá espaço para ideias novas, opções novas, caminhos novos. Às vezes você vai pensar em fazer algo que você nem estava cogitando, que você nem tinha percebido a possibilidade. E aí, com esse período de descanso, junto com essa meditação, tem meditação guiada, bastante meditação guiada aqui no YouTube, que vai ajudar você a trazer esse aterramento, esse pisar no chão e tratar a situação, as situações que você está vivendo, seja elas quais forem, de forma mais racional. E a racionalidade, de forma equilibrada e saudável, ela permite que a gente tome as melhores ações. Porque a emoção, ela é importante, até mesmo porque não tem como separar a gente da emoção, somos seres humanos. Mas a emoção de forma desequilibrada, desorganizada, te faz às vezes tomar ações não tão legais e que depois você vai pensar, putz, por que eu fiz isso? Bem, Touro, é isso que eu tenho para vocês hoje. Espero que tenha ajudado, espero que vocês fiquem bem. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.